Bom dia, meus irmãos. Eu acho que o irmão Wellington perdeu o juízo. Estou seriamente pensando nisso, porque eu disse a ele e a muita gente que o meu canto do cisne foi entoado no ano passado. Portanto, estou na hora de começar a baixar a cabeça. E ele inventou essa moda. Lá para meus lados diz assim, quando as pessoas arranjam uma novidade, assim, está inventando moda. E aqui estou eu, nas mãos de Deus. No passado eu sabia, passado bem recente, aliás, melhor dizendo, 90 dias atrás, eu vi ali no banco alguém sentado, eu sabia que estava orando por mim. Me ajudava. E quando uma coisa não estava muito assim ao jeito dele, terminava dizendo isso assim não ficou tão bom quanto devia. Aqui estamos nós, e seja o que o Deus quiser. Amém? Irmãos, eu trouxe para nós conversarmos hoje um pouquinho a vida de um certo homem que no seu passado, ainda de moço, vida adulta, ainda bem jovem, do meu ponto de vista, eu acho que não era muito recomendável. Tinha assim umas coisas que eu não sei, mas Deus tem seus propósitos para todas as coisas, e está aqui na Bíblia, certamente é para nos ensinar alguma coisa. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho, e vai ser por pouco tempo, porque o assunto é curto, lá em Gênesis 32, mais especificamente a partir dos versos 22 a 31. Mas queria circunstanciar um pouquinho antes a história deste homem. Mas vamos ler o nosso texto conforme dito. Quando os irmãos não me ouvirem, falam porque me avisaram que eu tinha que falar alto. Não está sendo muito fácil falar alto para mim, não. Bom, é aquela luta de Jacó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de levá-los, feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa. Quando lutavam, deslocou a coxa quando lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia
a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem, etc, etc e tal. Ficamos só no versículo 31. Meu Senhor, nós estamos nas tuas mãos e dependemos, ó Pai, total e completamente de tua misericórdia, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo e fala aos nossos corações, meu Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jacó era uma criatura bem interessante, mas Jacó teve diante dele tanta situação difícil. Começa aquela situação de desacerto com o irmão, que não vem ao caso, nós não vamos crescer por esse caminho. Mas ele tinha ali umas dificuldades. Essa coisa de irmãos, um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo, um faz bem isso, outro faz bem aquilo, é assim que toda a humanidade vive. Mas Jacó deu perdoe os irmãos, uma rasteira no seu irmão, e as coisas se complicaram. Agora está ele em dificuldade. O que eu vou fazer? Mãe é mãe. Mãe, ainda que ela engendra daqui e dacolá, mas ela termina arranjando um jeito. Vá, meu filho. Sai Jacó fugido. E ele mesmo diz, a certa altura, que atravessou o Jordão levando o que na mão, meus irmãos? Se lembram? O cajado. Era a única bagagem de viagem que aquele homem levava. O cajado. A viagem foi feita realmente às pressas. E lá se foi nesta viagem, por aquele lugar terrível, por aquele deserto sem tamanho, que ele teve a sua primeira experiência. Anjos subiam, desciam e diziam: você vai ser abençoado. Vou te abençoar. Vou cuidar de você. E ele foi, com uma promessa de servir ao Senhor. Pois bem, lá ele encontra o seu tio, Labão. Lá para as minhas terras tem um apelido que quando o sujeito faz assim umas trapézias, diz que é meio lambão. E eu penso que veio de lá, sabe? Só fizeram acrescentar o M. E assim ele foi uma luta muito grande para Jacó conseguir constituir a sua família. E olhe, meus irmãos, se olhar os textos um pouquinho atrás, vai encontrar, Jacó trabalhou conforme combinado, acertado, contrato de trabalho, tudo em ordem, trabalhou tudo para poder conseguir o casamento com aquela amada. No dia seguinte do casamento, ele descobre que não era. Não era aquela porque ele tinha trabalhado tantos anos. Irmãos, imagina a frustração deste homem em lua de mel e a frustração da pobre que não tinha culpa dessas coisas. Mais outro tempo trabalhando para conseguir aquela com quem ele de verdade desejava se unir pelo casamento. Família constituída, etc e tal, todas aquelas coisas que a gente vê que eu não entendo muito, mas Deus tem seus propósitos. Vez por outra, Jacó tinha uma informação de Deus que ia cuidar dele. E quando a situação apertou muito, ele enriqueceu, o sogro empobreceu e a família do sogro caiu matando. Ele disse: agora é hora de ir embora. Deus disse: volta para casa do seu pai. Volta para lá.
Mas, irmãos, nós vamos pensar numa coisa. Jacó teve a habilidade de conviver em dois ambientes bastante hostis. Aqui na casa dos pais, lá estava seu irmão pronto para trucidar. Aqui desse lado estava Labão, também pronto para preparar. No meio estava Jacó. Mas Deus não desamparou. Convida a sua família, discute a situação, conversa com ela, tem a anuência da família e partem. Irmãos, quem vem atrás, o hostil de lá vem atrás e vem com vontade de briga. Felizmente ele conseguiu acalmar as coisas, o moço volta, ele prossegue viagem. Parece alguém divinamente inspirado e diz: vai em frente, vou cuidar de você, vou tomar conta de você. Pois bem, no verso 1 do capítulo 32, diz: Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Para quê? Para dar o suporte que aquele pobre homem atordoado de tanta dificuldade estava vivenciando. Chega àquele lugar, há uma notícia que ele vem num lugar de montanhas de cá, ele entra por um vale, parece que para proteger sua família, e dá de cara com o Jaboque. Há muitas Bíblias aí que falam do val do Jaboque. Eu não sei quantos sabem o que é val de um rio. Mas nós que vivemos lá no mato, onde não há pontes, sabemos exatamente que é aquele lugar de passagem, aquele lugar mais raso, onde as pessoas podem passar. Conheci isso bastante. Jacó fica naquelas margens do Jaboque. Eu imagino que ele não conseguiu dormir, porque ele tinha pela frente uma situação, uma doença de consciência muito pesada e um medo. Ele tinha medo, ele chegou a dizer que tinha medo do irmão dele. Como que o irmão dele ia encontrá-lo? Mas ele enfrentou, e aqui eu vejo a coragem daquele homem. É perigosa a situação, é difícil o momento, mas eu vou. Deus falou que eu fosse e eu vou. E foi. Levanta lá pelas horas, não sei a que horas da noite, e põe aquele povo para atravessar um rio frio. Mas atravessou as mulheres, atravessaram os filhos, atravessou toda a sua riqueza, e Jacó fica do outro lado sozinho. Irmãos, é aqui que eu fico pensando muito. O que passou no coração de Jacó quando ele se vira e encontra aquele homem pronto para lutar com ele? Que tipo de luta a Bíblia não fala, mas lutou com ele. Não sei se conversaram, não sei que tipo de luta, mas foi um embate duradouro, pesado, com aquele homem que ele não tinha ideia de onde surgiu. Só sabia que estava ali lutando com ele. Do outro lado estava tudo que ele tinha, ele estava só. E lá está Jacó. Luta, até que o dia começa a clarear.
E aquela pessoa diz, aí a Bíblia já diz quem é, não é? Quem foi que a Bíblia diz que era? Me deixa embora, o dia está clareando. Olha, meus irmãos, ele disse lá mais na frente, ele disse, eu vi o Senhor face a face. E a sua grande alegria é porque não foi consumido. Eu vi. Então não era outro. Era o Senhor dele que estava ali, lutando com ele. Para quê? Para que ele apareceu ali para lutar com ele? Jacó precisava ainda de lapidar algumas coisas. Precisava confiar mais naquele Senhor que já tinha lhe aparecido muitas vezes. Anjos já tinham aparecido a ele, dando notícias do que seria da vida dele, e ele precisava confiar, mas confiar sem nenhuma restrição, porque o Senhor ia cuidar dele. O dia vem raiando, aquele homem não podia ser visto durante o dia, não queria, é o que parece, me deixa embora. Quero ir, eu quero ir embora. Não. Nós lutamos até agora. E o anjo disse, você lutou com Deus e com homens e venceu. Ficou claro com quem ele estava. E venceu. Mas eu não deixo embora, não. Sendo Deus, não poderia ter... Vá para lá, Jacó. Eu vou embora? Poderia. Muito seriamente poderia. Mas não fez. Porque havia um objetivo grande de Deus para entregar na mão daquele homem. Para colocar na mão dele. Eu não lhe deixo, me deixa. E o anjo dá só um toquezinho na perna dele. Alguém disse que foi no nervo ciático, e por isso ele é valente ainda hoje. Quando ele acorda lá para o lado de alguém, traz um estrago. Mas mesmo assim, ele continuou na batalha. Eis que de repente, qual é o seu nome? Ali estava a hora da mudança. Meu nome é Jacó. Mas você não vai mais chamar Jacó. Agora você vai chamar Israel. A dimensão desse nome parece não ter limites. Diante de Jacó que acabava de findar ali. Tão pequeno. Ele disse, eu não deixo se me não abençoares. Meus irmãos, nós precisamos em dias tais como os de agora, nos colocarmos diante de Deus, colocando nossas necessidades, nossos medos, nossas ansiedades, nossos desejos, para que Deus tenha misericórdia de nós como povo de Deus e nos abençoe, e nos livre dos nossos hostis, que estão à nossa volta, se avolumando de forma assustadora. Se o povo de Deus não se dispuser a lutar diante de Deus, lutar com Deus em busca da sua bênção, em busca da direção de Deus, não terá solução para essas dificuldades. Jacó saiu dali livre, sem nunca mais ter um problema? Não. Porque quem diz que os crentes não têm problema? Tem sim, e muitos.
Mas não estamos sozinhos. Tem um Deus do nosso lado, um Deus que nos conduz. Jacó atravessa o rio sozinho, se junta à sua família. Agora, detentor da bênção do Senhor, até o nome mudado. Qual foi a primeira providência dele? Vou encontrar com meu irmão. Labão ficou para trás, Jacó ficou para trás. Mas Esaú estava à frente. E quando ele deixou Esaú, cerca de 20 anos atrás, deixou com muita vontade de matá-lo. O que ele faz? Manda mensageiros. O texto dá conta disso. Vai lá, fala com meu irmão, leva essa mensagem, comunica com ele e volta para me trazer a resposta. Eles voltam e não diz que o irmão vinha com boas-vindas, não. Só diz assim, ele vem lhe encontrar e com ele mais quantos? 400 homens. Como será que ficou o coração daquele homem? Cada vez mais murchinho, mais apertado, mais detentor da bênção. Seguiram viagem, dividiu em grupos. Olha, meus irmãos, ele que diz que atravessou o val do Jordão com um único cajado, agora ele volta senhor tribal. Dividiu seu povo em 2 bandos com o propósito, estrategista ele, vá para cá, porque se encontrar esse aqui, fica aquele. Se encontrar aquele, fica este. Não se acabava. E assim seguiram a viagem. Mais uma vez ele encontra aquilo que ele precisava, que era o apoio divino. Vai em frente, vai em frente. Manda os presentes para seu irmão. Seu irmão encontra tudo. Irmão, imagina o tamanho da riqueza, porque a riqueza consistia na quantidade de animais que tinha. Se ele pôde tirar 200 ovelhas, 200 cabras e etc, etc e tal, que tamanho era o rebanho dele? Que ele ainda ficou muito rico? Era muito bicho. E mandou, guardando distância, como convém, e diz, se encontrar com ele, ele vai dizer assim, assim, e a resposta de vocês será esta. Isso aqui é do meu senhor, tal, mandou para o senhor, etc. O objetivo dele era que o presente aplacasse a ira do seu irmão, que no passado teve um propósito mortífero. Ele queria matar aquele irmão, mas matar mesmo. E isto posto, lá se vem Esaú e a sua comitiva, muito grande, homens dispostos à luta, encontram aqueles homens, aqueles servos. Para que é isso? De quem é isso? De quem é você e tal? É nosso Senhor que mandou de presente para o Senhor, e Ele próprio vem atrás de nós. E eis que se aproxima aquele irmão. Eu imagino quantos passos ele deu para a frente, pensando em dar para trás. Com medo. Porque ele tinha medo. Meus irmãos, lá no verso, a parte B do verso 10 do capítulo 33, fala do encontro dele com o seu irmão.
E eu queria que, se alguém tem aí, por favor, lesse para nós, de modo que nós ouvíssemos. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Oh, irmãos, pensaram no momento da alegria, do encontro desses dois irmãos que outrora, tão ferozmente inimigos, agora se encontra a ponto daquele que lhe oferece os presentes, se quebranta diante dele e diz: ver a tua face, ser recebido por você, meu irmão, foi como ver a face de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas isso é maravilhoso por uma razão. Digamos que os motivos daquela querela que havia entre eles havia passado. Aquela briga, aquele ódio, aquele rancor outrora existente havia ficado para trás. Jacó já tinha passado pelas experiências mais amargas possíveis. Mas agora ele olha para seu irmão e contempla e diz: é como ver a face de Deus. Tal foi a alegria de encontrar seu irmão, agora num clima de amizade. Porque Deus agiu. Aquele homem não era mais Jacó. Aquele homem agora era Israel. Israel que está aí ainda hoje. Mudou bastante de conotação. Mas está aí. Nunca se acabou. De Isaú pouco a gente sabe. Tenho para nós, caminhando para... que já falei demais... uma coisa, a nossa lição espiritual de tudo isso. O que fica disso para nós? Nós precisamos compreender que como pessoa, somos impotentes para qualquer coisa. Não temos capacidade para nada. E Deus precisa quebrar, ainda que tenha sido da forma que quebrou Jacó. Ainda que tenha sido deixando com uma deficiência para o resto dos seus dias. Não sei quantos de nós estaríamos dispostos a que Deus tocasse num dedo, na unha, sei lá eu aonde, a fim de que nós nos apossássemos do poder. E o poder é fácil, está disponível. É só compreender que sem Deus nada somos. Nada posso fazer, a palavra quem diz. Eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Jacó, enquanto o nosso nariz estiver empinado, fica difícil receber a bênção de Deus. Precisamos baixar. Precisamos prostrar e clamar: eu não te deixo, Senhor, se o Senhor não me abençoar. E depois que o Senhor abençoa, aí mesmo é que não deixa. Primeira coisa, então, é reconhecer a nossa impotência pessoal, o nosso eu. Não tem nada que possa. Tomar consciência de que uma luta só pode ser vencida
se o Senhor estiver conosco, ainda que toque em nós. Não sei qual seria o toque, mas que esse toque seja no sentido de quebrar a nossa arrogância, porque, irmãos, muitas vezes nós somos arrogantes. Muitas vezes alguém diz: eu ordeno que o Senhor faça isso. Precisamos pensar em quem dá ordem e quem recebe ordem. 3. Aprender a submeter a oração. Por quanto tempo devo orar por uma situação? Alguém sabe? Eu não sei que tamanho foi o espaço da noite que Jacó orou. Não sei. Foi um bom pedaço. E não sei por quanto tempo nós temos que orar para que Deus nos acuda nas nossas muitas tribulações. E olha que elas se avolumam a cada dia. E até podemos dizer assim: eu já orei demais, já estou saturado, não quero mais orar, porque já chega, eu já orei, Deus não está me ouvindo. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer isso: gente, nossa, Deus não está me ouvindo, eu já cansei de falar com Ele e Ele não resolve essa situação. Oh, meus irmãos, quando que uma oração não chega diante de Deus? E qual é o tempo de Deus para dar a resposta? Lá no caso de Jacó, levou 20 anos para sair de Arã. Precisamos pensar nessas coisas. Temos diante de nós agora um monstro sem tamanho, chamado desgoverno, outro nome que se queira atribuir. E se o povo de Deus não baixar a crista e não prostrar e não orar, não vai ter resposta não. Vai ficar pior. Às vezes nós oramos com tanta ênfase, com tanta coisa, para poder... Deus, eu queria que essa minha dor aliviasse. Os irmãos viram uma radiografia panorâmica que fiz anteontem, aqui do rosto, vai cair duro, porque eu tenho sinusite para todo lado, os ouvidos estão pipocando. Uma hora Deus vai tirar, eu sei que vai. Eu oro para que Deus alivie meu calo, alivie meu tornozelo, meu joelho, minha perna, e eu oro para aquilo. Orei uma vez, 2 vezes, 10 vezes, Deus não curou, porque Deus não quer curar, deixa para lá. Irmão, nós precisamos orar por uns pelos outros e orar pelo povo de Deus deste nosso país. Clamar ao Senhor por misericórdia. Repreenda, Senhor, esta maldade sem tamanho que se instala em nosso meio. Não pense, os irmãos, que nós vamos ficar impunes se essas coisas continuarem se avolumar. Vamos não. Eu não tenho essa visão. Sei que provavelmente não vou mais estar aqui, mas aqui estarão os nossos. Aqui estarão nossos filhos, nossos netos. Precisamos, meus irmãos, precisamos insistir com Deus em oração. Em oração, clamando, 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 buscando o Senhor. A seu tempo Ele vai dar a resposta. Com certeza vai. Porque ninguém vai ao Senhor e volta de mãos vazias. Precisamos
nos submeter ao senhorio do Senhor, mas inteiramente, na ordenação de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, de nossos filhos. Precisamos nos submeter, porque se o Senhor não nos governar, não tem quem o faça para o bem. O verso 30 diz uma coisa bem interessante. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Que foi que ele disse? Via Deus, face a face. Irmãos, será que nós estamos esperando que Deus venha e nos estende uma mão, assim como a minha, e me segura, ou toque no meu ombro, ou me abraça? Ele faz isso. Mas Ele faz isso de tantas formas. Eu não preciso vê-lo. Mas eu sei que Ele nos ouve. Nós sabemos que Ele está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos?